coração do seu... Ai, meu Senhor Jesus, eu acho que a Jana saiu. Caiu, será? Ela deve ter aparecido esse negócio na tela, deve ter clicado em sair da reunião, que estava gravando, deve ter sido isso. Verdade. Vê se ela vai entrar aí. Desistiu. Se assustou? Não, eu não quero que grave. Isso se ela perceber que ela caiu, né? Será que ela, né, de certo, some, né? Já pensou, ela fica até às 8 falando sozinha. Vai entrando já. O pior é que eu não posso rir, porque seria algo que eu faria. Caiu aqui, mas já entrou e nada vai impedir o mover de Deus nessa noite. E aí, o que eu comecei a imaginar como que Naamã chegou, né, a ser um comandante. Ele deve ter lutado muito para chegar a ser um comandante e, principalmente, ter conquistado o coração do rei, né? Porque o rei, aqui fala que o rei honrava ele, tinha ele como um homem respeitado. Então, eu também acredito que, se ele era comandante, ele também era um homem que tinha uma finança boa, né? Com certeza ele era um homem que ele tinha um homem bem-sucedido, né? Só que a história conta que Naamã, ele fica leproso. Eu entendo, comecei a imaginar na minha mente, né, na minha imaginação, que Naamã, ele deve ter pego essa lepra ou nesse período de guerra ou depois. Por quê? Porque eu também fui pesquisar como é que era a lepra, e a lepra fala que ela é ferida, que elas são bolhas, elas dão inchaço pelo corpo, e elas queimam, é muito dolorido a lepra. A pessoa sofria muito naquela época com a lepra. Então, como ele é um comandante, ele tinha que andar com aquela armadura, eu imagino que Naamã tinha acontecido de pegar pouco tempo a lepra. Eu comecei a imaginar que Naamã não tinha por muito tempo essa lepra, porque senão Naamã não conseguiria manter aquela armadura no seu corpo. Imagina, armadura, gente, coisa de ferro, uma coisa pesada sobre o seu corpo, quem que suportaria, né? E a lepra, quando a pessoa tinha lepra naquela época, a pessoa ela era excluída do seu povo. Ela era excluída da sua sociedade, ela tinha que sair do meio da sua família, ela não podia permanecer no meio dos seus parentes, no meio da sua família, não podia permanecer no seu trabalho, no meio da sociedade, ela tinha que ser retirada, ela se retirava daquele local. E então eu imagino também que ninguém sabia da lepra de Naamã. Provavelmente, enquanto Naamã pôde esconder, ele escondeu. Eu imagino que Naamã, enquanto ele pôde esconder a lepra dele por baixo daquela couraça toda, ele escondeu. Mas nada dá para esconder por muito tempo, né? Ninguém esconde alguma coisa, algum segredo por muito tempo. Então, eu comecei a imaginar. E outra coisa que eu imaginei foi que Naamã, como um comandante, imagina só, quantas pessoas ele não deve ter visto com lepra? Quantas pessoas ele não viu sendo retirada do meio do seu povo, do meio da sociedade, do meio da sua família? Então, ele sabia o que era a lepra e como que era tratada uma pessoa com lepra. Então, por isso, eu acredito que o quanto ele pôde esconder, né? Ele escondeu. Eu comecei a imaginar assim, a agonia de Naamã, o desespero, a aflição dele, que ele deve ter passado nesse momento. Porque eu comecei a imaginar a história, né? Provavelmente só a mulher dele sabia. Porque, senão, todo o povo já estaria sabendo e ele já teria sido excluído do meio deles. Então, eu imagino que Naamã, ele permanecia com a sua capa, né, com a sua armadura, para poder esconder, e quando ele chegava dentro da sua casa, que ele ficava à vontade, eu acredito que somente ali ele podia ficar livre daquela armadura, daquilo que ele estava escondendo, né? E ali eu acredito que só a mulher dele sabia dessa situação dele. Então,
ele jamais ia conseguir ficar com a armadura, né, com todo o corpo leproso. Por isso, eu acredito que teria começado naquele tempo ali, né? Seria algo que tinha começado aquela lepra. E eu começo a imaginar o quanto ele não deveria ser arrogante, prepotente. Eu imagino o Naamã, um homem muito... Quando eu imagino ele um homem sério, um homem como que fala a palavra? Um homem muito sério e responsável naquilo que ele fazia, né? Ele sabia quem ele era. Mas eu começo a imaginar o quanto de certo ele era arrogante, o quanto ele era prepotente. Eu imagino a amizade que ele tinha com o rei, porque a palavra diz que o rei honrava ele e respeitava ele. Então, nisso eu consigo entender que ele tinha criado um laço com o rei. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Então, eu imagino que eles tinham intimidade, né? Eles criaram uma intimidade. Eu imagino os dois tirando a armadura, sentando para tomar um chopp na época, né? Uma cervejinha. Acredito que eles eram amigos dessa forma, né? De ter uma intimidade. E Naamã, o que eu pude perceber foi que para a única pessoa que Naamã conta sobre a sua lepra foi para o rei. Claro que eu imagino que ele chegou num ponto que ele precisaria contar e não tinha mais como esconder, então ele chama o rei e conta. O que isso me ensinou? Me ensinou que eu tenho que ter cuidado com aqueles que eu conto a minha vida, com aqueles que eu conto os meus segredos. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas amizades. Eu tenho que ser vigilante nisso, porque se Naamã confia numa pessoa errada para contar um segredo desse, com certeza todo aquele povo já estava sabendo do que estava se passando na vida dele, já estava sabendo que ele estava leproso e já teria até sido retirado. E aquela coisa que o rei tinha com ele, provavelmente se destruiria aquela amizade, aquela honra, aquele respeito, porque ele estava escondendo algo do rei. Então, eu imagino que ele guardou isso com muito cuidado e ele pensou muito para quem que ele ia contar, para quem que ele ia abrir aquele segredo dele. Ele precisava de alguém para ajudar ele, né? Imagina o que se passou na cabeça de Naamã, né? Se tornando um homem leproso. Ele tinha tudo, gente. Se a gente parar para imaginar, ele era um homem bem-sucedido. Eu imagino ele um homem riquíssimo, com muitos bens, né? E os bens que ele tinha não comprava a cura dele. A amizade que ele tinha com o rei, o rei era um homem, né, da alta sociedade, aquele que manda em todo aquele reino. Gente, ele era amigo íntimo. Eu imagino amigo íntimo. Eu vou falar a minha conjecturando com vocês, né? Eu imagino o rei e Naamã como amigos íntimos, né? Imagina, gente, ele pensando assim, eu posso perder tudo que eu construí, tudo que eu lutei para construir. Porque Naamã, eu vejo ele com uma arrogância, porque Naamã, ele não reconhece Deus na vida dele. Por que eu vejo isso? Eu vejo que quando fala de Senhor ali, que eu chamei a atenção de vocês para ali, para a parte do Senhor maiúsculo, o Naamã, a palavra não fala que Naamã dava glória para o Senhor é que me deu a vitória, ele não fala isso. Então, eu vejo que Naamã, ele tomava toda aquela glória para ele. Eu conquistei aquele reino, por causa de mim, através de mim, por eu ser comandante desse exército, a gente alcançou vitória sobre aquele reino. Então, eu acredito que isso causou no Naamã uma arrogância, uma prepotência, um orgulho, né? Eu imagino que Naamã pensava assim, eu cheguei porque eu lutei para ter isso. Eu sou honrado, sou respeitado pelo rei porque eu suei para ter, eu abri mão das coisas para ter. Ele não reconhecia que era Deus que abençoava ele. E a palavra é certa quando fala que Deus dava a vitória para Naamã, na mão de Naamã. Então, por que ele era vitorioso? Porque Deus entregava os inimigos na mão dele. Se não fosse Deus, ele não conseguiria. Só que ele não reconhecia Deus dessa forma. Ele não via que era Deus que fazia isso por ele. Então, eu acredito que ele era um homem arrogante, orgulhoso, prepotente e daí para frente. E aí, voltando atrás da amizade, eu comecei a imaginar Naamã chamando o rei, contando para o rei, né? Ele pensou, pelo menos o rei
vai guardar o meu segredo, porque nós somos amigos, ele me honra, ele, até querendo ou não, ele precisa de mim, porque eu tenho trazido muitas vitórias para o reino dele, né? Então, olha só, eu imaginando isso, que provavelmente Naamã deve ter pensado, ele não vai querer me expulsar, vai querer me ajudar, porque eu trago muitas vitórias para ele. Isso já, uma arrogância, né? Uma prepotência dele. Ele confia no rei e conta para o rei. E, logicamente, que o rei não abre isso para ninguém, fica para ele, porque a história não fala que Naamã foi expulso do seu povo, né? Mas fala que o rei mandou uma carta para tentar ajudar Naamã. Então, eu vejo uma grande amizade entre os dois. A história também conta que nessa guerra entre a Síria e Israel, foi trazido uma menina para dentro da casa de Naamã. Aí, vocês começam a se colocar, imaginar como eu fiz, sendo essa menina. Eu comecei a ler essa parte da menina, que não fala nem o nome dela, mas eu comecei a me colocar no lugar dela e imaginar a história. Eu me imaginei sendo capturada de dentro da minha casa, do meio da minha família. Às vezes, de repente, até toda a minha família tinha sido morta, né? Pelo exército, pelo comandante, né? Do exército da Síria. E aonde que essa menina vai parar? Ela vai parar dentro da casa de Naamã. E eu imagino essa menina entre assim, uns 7, 8 anos. Eu não imagino ela muito grande, eu imagino ela como uma menina. A palavra fala que é menina, então, para mim, nos meus olhos, de 7, 8 anos, 10 no máximo, vamos botar. E essa menina, ela vai como? Ela vai como escrava, ela vai como serva, ela vai servir a mulher de Naamã. E, logicamente, se ela servir a mulher de Naamã, ela anda pela casa, ela cuida das coisas, ela ajuda na roupa, ela ajuda na comida, ela faz tudo que é mandado ela fazer. E, né, numa dessas idas e vindas, com certeza, ela viu a lepra de Naamã. E eu fiquei me colocando no lugar dessa menina. Se eu fosse essa menina, a Janaína fosse essa menina, eu ia querer a morte desse homem. Eu acho que eu ia ser a primeira a chamar o povo inteiro e ia dizer, ó, esse homem aqui, ó, esse comandante, esse aqui tá leproso, ele tem que ser banido daqui. Ele é leproso. Gente, a Janaína, eu me colocando no lugar dessa menina, eu agiria dessa forma. Eu ia querer a morte desse homem. Porque eu ia começar a imaginar, poxa, matou toda a minha família, teve guerra, o meu país perdeu a guerra para a Síria, né? Foram tantos mortos, tanto derramamento de sangue através desse homem por ser comandante. E agora eu estou dentro da casa dele, servindo a esposa. Então, a Janaína, eu sou sincera em dizer para vocês que eu agiria dessa forma. Eu ia querer a morte desse homem. Sabe como é que eu ia orar? Eu ia orar assim, Senhor, vem com essa lepra e mata de uma vez. Eu ia orar dessa forma, gente. A Janaína, eu ia olhar para esse homem, eu ia ter uma gana dele, eu ia ter tanto nojo dele, eu ia pensar assim, tu me trouxesse para dentro da tua casa, agora tu vai ver o que é o inferno dentro da tua casa. Eu ia fazer isso, a Janaína. Mas essa menina não é a Janaína. Essa menina, ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia quem era o Deus que a família dela servia. Porque essa menina, ela tinha tudo para ter feito da forma que eu falei. Mas ela não fez. Ela agiu com amor. Ela agiu como Cristo agiria. Com compaixão. Ela não olhou para o que ele fez para a família, para o país dela, para a nação dela. Ela não olhou para nada disso. Ela olhou para ele com os olhos de Cristo. Ela olhou com compaixão, ela teve compaixão. E quando eu parei para pensar nisso, eu falei, meu Deus, né? Meu Deus do céu, quanto amor, quanto amor. Tem que ter muito amor para olhar para uma pessoa dessa forma. Tem que ser amor, não tem outra palavra. E aí eu fiquei pensando, Naamã desesperado, louco da vida, imaginando a vida dele toda sendo destruída, desmoronada, porque ele não ia poder esconder por muito tempo, porque a armadura, ela pode esconder a nossa lepra por um tempo, mas a armadura, ela não pode curar a gente, e a armadura, ela não vai ficar por muito tempo, a gente não vai conseguir mascarar por muito tempo, usar a armadura como uma máscara por muito tempo. Numa hora, a lepra vai vir para fora e precisa ser tratada. Então, eu fiquei imaginando Naamã
desesperado. Já pensou? O que eu vou fazer? O meu dinheiro não compra, o meu nome não compra, o rei não compra a saúde e o milagre pela lepra. Então, eu imagino que a luz no final do túnel para Naamã já estava se apagando. Eu acredito que Naamã já não conseguia mais ver luz no final do túnel. Eu já consigo, eu tento imaginar e vejo Naamã já se imaginando do outro lado do muro, já sendo excluído por todos, tendo que ficar longe da família e perder tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele batalhou, tudo aquilo que ele sonhou, e abrir mão disso tudo. E aí, essa menina, ela vem e ela faz o quê? Ela mostra o caminho para Naamã. Ela mostra a luz no fim do túnel para Naamã. Eu acredito que, nesse momento, Naamã, ele já começa a ser quebrado. Lógico que Deus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que quando ele tem algo para fazer na nossa vida, ele vai fazer de qualquer jeito. De qualquer maneira, ele vai fazer. Ele fez o quê? Ele tirou essa menina lá de onde ela morava, do meio dos dela, e levou para dentro da casa do Naamã, que era o quê dela? Era o inimigo. Lutou contra a nação dela. Naamã, na vista dessa menina, aliás, na minha, é o inimigo. Então, olha como Deus ama e cuida, como Deus é misericordioso. Botou essa menina lá dentro da casa dele para mostrar para ele que Deus existe, que Deus é Deus e ele é poderoso para fazer. E mostrou o quanto é diferente, quanto uma pessoa que ela tem Deus, ela conhece a Deus, ela serve a Deus, como ela é diferente de uma pessoa que tem os olhos voltados para as coisas do mundo. O amor que essa menina viu nele, e a compaixão que ela tratou, já, etc., ele pensou, o que está acontecendo com essa filha? Essa menina deveria querer a minha morte. Então, eu creio que ali, ele já começou a ser, ali Deus já começou a quebrar orgulho, arrogância, ali Deus já começou a limpar Naamã. E o que Naamã faz? Ele vai no conselho dessa menina. Ele vê uma luz no fim do túnel quando essa menina fala, vai lá, se o meu senhor, que é Naamã, conhecesse o profeta Eliseu, ele seria curado. Ela lançou uma palavra sobre a vida dele e ele fez o quê? Ela lançou uma palavra de vida. Ele será curado. Se ele conhecesse, se ele fosse até Eliseu, ele seria curado. Ele fez o quê? Ele tomou, segurou a palavra de vida, ele não deixou escapar e foi fazer aquilo que a menina falou. Foi até a casa de Eliseu. Quando chega na casa de Eliseu, o que acontece? Naamã acha que Eliseu ia se prostrar, certo? Aos pés dele, porque ele foi com a ordem do rei, né? O rei mandou uma carta, certo? Ele achou que Eliseu ia se prostrar aos pés dele, ia, né, orar, botar a mão na cabeça. Ele estava esperando uma coisa totalmente diferente daquilo que Eliseu fez. Só que Eliseu já conhecia o coração de Naamã, porque Deus já tinha mostrado o coração de Naamã para Eliseu. Então, Eliseu, ele só dá o quê? A ordem. Vai lá em tal rio, se banha 7 vezes e você será curado. Naamã enlouquece. Porque não era isso que Naamã queria. A arrogância de Naamã fala o quê? Quem que esse homem pensa que ele é? Que profeta é ele? Não sabe ele que lá o rio de Abana, o rio de não sei o que lá, é melhor, muito mais limpo do que esse que ele me mandou me lavar? E aí eu entendi que esse rio é sujo. Era um rio sujo que Eliseu mandou ele se banhar 7 vezes. E aí eu comecei a imaginar o rio e eu perguntei assim, Espírito Santo, por que esse rio sujo? Porque realmente ele poderia se banhar, né? Na verdade, ele não precisava se banhar, bastava uma palavra do profeta, vá, você já está curado. Bastava uma palavra do profeta, mas Deus não fez assim. Podia ser num rio limpo, águas limpas, mas Deus também não quis assim, porque Deus estava quebrando o orgulho, a arrogância, toda a sujeira, toda a lepra que estava dentro de Naamã. Porque não era só as bolhas e as feridas na carne, mas era o que Deus queria tratar com ele, na verdade, não eram as bolhas, feridas, o inchaço. O que Deus queria tratar com ele era a arrogância dele, era o orgulho, era a
prepotência, e Deus queria mostrar que existe um Deus que pode todas as coisas. Deus queria mostrar para ele quem ele era. Ali foi o momento que Deus mostrou para Naamã que existe um Deus. O Deus, o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Porque Naamã não conhecia Deus. Eu acredito que Naamã era só de ouvir falar, mas ele não sabia, ele não conhecia realmente o que Deus podia fazer. E quando eu comecei a imaginar essa água podre, essa água suja, eu comecei a pensar, Espírito Santo, eu falei, né? Eu falei, Espírito Santo, mas por que água suja, né? Daí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque a água suja é tudo aquilo que está dentro da gente. E cada vez que Naamã, quando Naamã foi entrar dentro dessa água suja, eu acredito que Naamã, ali nesse momento, ele começou a olhar para dentro dele e ver o que realmente tinha dentro dele. Por isso que por isso que Eliseu mandou ele se banhar nas águas sujas, porque ali ele ia olhar para dentro dele e reconhecer quem ele realmente era, o que realmente tinha dentro dele, toda sujeira, toda podridão, toda incredulidade, toda idolatria. Só um momento. Vai lá ver se é o farmacêutico. Então, eu acredito, eu conjecturando com vocês tudo aquilo que eu fui imaginando na história, o Espírito Santo foi trazendo dentro de mim. Então, eu começo a imaginar que quando a gente começa a olhar para dentro da gente e a gente começa a ver o que realmente tem dentro do nosso coração, que é muito fácil eu olhar para a Sofia, vamos botar assim, e dizer assim, Sofia é uma metida, mas eu não olho para mim como uma metida. Sofia é uma mentirosa, mas eu não vejo as mentirinhas que eu pego, né? Eu não vejo as mentirinhas que eu conto, mas a Sofia eu não. O Breno é um orgulhoso, mas eu não vejo que eu sou uma orgulhosa, mas o Breno é orgulhoso. A Sandra é uma fofoqueira, mas não, eu não sou. Não, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, só a Sandra que eu não sou. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente e a aceitar o que nós temos dentro da gente, a sujeira que tem dentro da gente, o Senhor começa a nos limpar. E quando o Naamã vai até esse rio, ali eu já vejo algo diferente acontecer. Eu já vejo que Naamã, ele não precisava realmente ter obedecido Eliseu, mas ali já começou a ter uma mudança. Ele obedeceu e foi. Ele creu, ele teve fé de que algo realmente ia acontecer. Ele creu, porque se ele não cresce, nada ia acontecer, nada ia mudar, e ele poderia realmente morrer de lepra, né? Ou ficar lá vegetando com a lepra. Mas ele creu, ele teve fé, ele confiou. E aí Naamã vai e se banha 7 vezes no rio. E aí eu fui ver o que era 7 vezes, né? Eu falei, por que 7 vezes? A palavra de Deus fala, na palavra de Deus, quando fala número 7, tudo que a gente for ler na palavra de Deus que fala sobre o número 7, está falando sobre perfeição, está falando sobre cura perfeita, cura completa. Então, ali, Deus ele não estava só curando a lepra, a ferida, o pus. Porque imagina, a lepra devia ser um pus, um fedor. Gente, lepra é carne podre. É a própria carne da pessoa apodrecendo para o lado de fora. Então, imagina o fedor, a sujeira, que não deve ser aquilo. Deus não estava só curando Naamã disso, Deus estava curando Naamã por completo. Tanto que, quando Naamã é curado, ele faz o quê? Ele volta lá em Eliseu. Ele reconhece que Eliseu é um homem de Deus, ele reconhece que Eliseu é profeta, ele reconhece Deus como Deus, tanto que ele fala o quê? Que ele quer levar areia e que ele não ia mais adorar outro Deus se não fosse o Deus Todo-Poderoso. Então, ali houve uma cura completa de Naamã. Então, eu acredito que a obediência, através da fé e da obediência, porque Naamã teve fé, ele creu na palavra de Eliseu e ele também foi obediente. Então, eu acredito que quando há fé, quando há obediência, nós recebemos do Senhor um milagre e as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus.
Aí, eu fiquei imaginando, né? Eu fiquei uma noite inteira sem dormir, o Espírito Santo falando ao meu coração. E eu falei, Espírito Santo, mas o que seria a lepra hoje, né? E aí o Espírito Santo foi falando, é a mentira, é a prepotência, é a raiva, quando a gente tem raiva, porque a gente tem um sentimento, mas o sentimento ele tem que ser passageiro. Hoje eu tô com raiva, mas deu a raiva e passou. A gente não pode deixar essa raiva gerar dentro da gente uma raiz de amargura. Tem a lepra, que é a soberba, a lepra do medo, a lepra da inferioridade, a lepra da rejeição, a lepra da inveja, a lepra do ciúme, a falta de perdão, liberar perdão e pedir perdão. Tem a raiva a lepra da arrogância, do orgulho. Então, se a gente parar para imaginar, a lepra da falsidade, a lepra da confusão. Então, se a gente parar para começar a imaginar tudo isso como lepra, e a gente começar a olhar para dentro da gente, começar a pensar, meu Deus do céu, né? O que será que tem dentro de mim? E aí, eu passei agora eu vou falar algo para vocês, que eu perguntei para o Espírito Santo na madrugada, e eu perguntei para ele, mas o que seria lepra? E o Espírito Santo começou a falar essas coisas para mim, e falou assim, Janaína, vamos supor que, comece a imaginar que você está no meio de 4, 5 pessoas e você tem uma fama de mentirosa. Ninguém mais vai acreditar naquilo que sai da sua boca, porque você já tem uma fama de mentirosa. Você é tão mentirosa que você acaba acreditando na sua própria mentira. Eu disse, meu Deus, que forte, Espírito Santo. Aí ele falou mais algo. Ele falou assim, então, a pessoa que ela é fofoqueira, se você está em 4, 5 pessoas e você é a fofoqueira, se essas 4, 5 pessoas, 3 pessoas estão conversando sobre algo, né, que precisa ter cuidado para falar, se você chegar no meio delas, elas vão parar o assunto na mesma hora. Por quê? Lá vem a fofoqueira da Janaína. Eu já tenho uma fama de fofoqueira, isso é uma lepra. Todo mundo vai parar o assunto. Por quê? Porque vão saber que eu vou levar aquilo para frente. Às vezes eu vou acabar distorcendo e fazendo coisa pior. A mesma coisa a pessoa que gosta de fazer confusão. Quando a pessoa, aquela dali é uma confuseira, Deus o livre, aquilo ali gosta de uma confusão, não tem uns amigos assim que a gente pensa assim, meu Deus, aquilo ali, todo mundo paralisa quando a pessoa chega perto de ti, tem até medo do que sai da tua boca. Vou até cuidar com o que sai da minha boca, tem até o ditado, vou pisar em ovos, porque aquilo ali é tão confusenta, gosta de uma confusão, então isso é lepra. Então, o que significa isso? Significa que da mesma forma que naquela época a lepra tirava o pessoal, a pessoa leprosa, do meio do povo, do meio da sua sociedade, essas pessoas que fazem a confusão, essa pessoa que é falsa, essa pessoa que é mentirosa, o que acontece? Ela acaba sendo excluída do meio de todo mundo, ninguém mais quer ficar com ela. A gente até pode ter pena, ai, tadinha, né? Por que ela é assim? A gente até pode ter uma peninha, mas a gente não vai acreditar. Eu não vou querer ficar do lado de uma pessoa fofoqueira, ficar pisando em ovos, né? Eu tenho que ficar cuidando com o que eu falo perto dela. Deus não livre. A pessoa vem, uma pessoa que é mentirosa, ela vem falar alguma coisa, ela pode estar falando a verdade, eu não vou acreditar, porque a fama dela é de mentirosa. Então, isso é uma lepra, ninguém mais quer ficar perto da pessoa. A pessoa que é ciumenta, quer ter controle da vida. Tu é minha amiga, mas então tu não pode ser amiga da Suzana. Tu tem que ser só minha. Lepra. Não, eu sou livre. O Senhor me fez livre, eu posso ter quantas amigas eu quiser. A inveja, uma lepra. Eu posso ter tudo, ser rica, ter tudo que eu sonho, mas eu sempre vou achar que o da Júlia é melhor do que o meu. Eu sempre vou querer, o meu pode ser melhor do que o da Júlia, mas eu vou querer ter o da Júlia e não vou querer o meu. Isso é inveja. E aí eu fiquei impactada com o Espírito Santo. Eu não conseguia dormir. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso dormir, deixa eu dormir. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E o que aconteceu? Vou contar um testemunho para vocês. Teve um acontecimento, né? Aconteceu algo que gerou o que dentro de mim? Raiva. A raiva, ela é um sentimento. Tudo bem, você sente raiva. Eu me irei, estou irada. Deu, passou. Eu não posso deixar isso criar uma raiz dentro de mim. Então, o que aconteceu? Eu fiquei um dia inteiro com muita raiva. Mas foi tanta raiva que eu não conseguia nem olhar para mim mesma, gente. Uma coisa assim, sobrenatural. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo.
porque realmente aconteceu algo para me trazer essa raiva, esse sentimento de raiva. Mas por que que isso persistiu? E aí, quando chegou a noite, eu estava tão insuportável até de mim mesmo, de tanta raiva que estava dentro de mim, gente, que eu fui para dentro do meu quarto. Eu fui para dentro do meu quarto, eu peguei a palavra, e eu comecei a orar, e eu falei, Espírito Santo, por favor, me mostra por que que eu estou sentindo isso. O que que tem dentro de mim? E sabe o que que o Espírito Santo falou? Ele falou assim, tu quer saber o que que tem dentro de ti? Eu falei, eu quero. Então, pega um papel e uma caneta que tu vai começar a marcar, escrever o que que eu vou te falar. Gente, foi surreal o que aconteceu. E o Espírito Santo começou a falar todas as coisas, todas as sujeiras, todas as podridão. Vocês podem começar a imaginar aí, tá? Vão imaginando os nomes aí. Pode imaginar. Isso aí o Espírito Santo foi me falando. Foi me falando, e eu fui escrevendo, e eu comecei a ficar desesperada, porque eu não imaginava que tinha tanta sujeira dentro de mim. Eu achava que só porque eu orava, eu achava porque eu jejuava, porque eu lia a palavra, que eu era a santinha perfeitinha. Todo mundo ao meu redor tem problema, tem as lepras, e só eu que não. Mas não. E a partir daquele momento, eu chorei tanto. Eu dizia, Espírito Santo, eu não acredito que eu tenho isso dentro de mim. Ele falava, escreve porque tu tem. Eu cheguei a me afogar de tão forte que foi. Gente, eu me afoguei com o meu choro de tão forte que foi. Porque a gente tem costume de olhar só para a lepra dos outros. A gente tem costume de apontar, a gente tem costume de condenar, a gente tem costume de julgar, olhar por irmão. A palavra de Deus fala que antes de qualquer coisa eu tenho que tirar a trave do meu olho, para depois querer tirar a trave dos olhos do meu irmão. Então, eu não quero mais isso, Espírito Santo, tira isso de dentro de mim, tira. E eu comecei a chorar desesperado, Espírito Santo, por favor, igual criança pequena, eu fiquei com o Espírito Santo. Foi assim que eu fiz com ele. Por favor, Jesus, tira isso de dentro de mim, porque eu sei que para ti habitar dentro de mim, essa sujeira não pode estar aqui. Me limpa, me lava, me sara, por favor. Por favor, eu não aceito o Espírito Santo, eu não aceito, eu não quero. E eu, desesperada com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo parou de falar, aquela listinha linda, o que eu fiz? Eu falei assim, Espírito Santo, cada palavra que tem aqui que o Senhor falou que tem dentro de mim, eu vou começar a declarar uma palavra de vida, porque eu não aceito mais isso aqui dentro de mim. Eu não quero. Eu quero ser limpa. Eu quero ser limpa, eu quero ser sarada, eu quero ser curada de toda a lepra que tenta que me para, que não me deixa me movimentar, porque a lepra é algo que ela te para. Você para, fica travado. Eu disse, eu não quero o Espírito Santo, eu quero que tu me use. Para te me usar, eu tenho que estar limpa. Eu quero que o Senhor habite em mim, e para o Senhor habitar dentro de mim, eu tenho que estar limpa. E aí, naquele choro todo, nessa conversa toda com meu pai, o que eu fiz? Eu peguei aquele papel e eu comecei a ler cada palavra daquela: inveja, ciúme, raiva, ira, ódio, e foi, tá? Vão imaginar, é isso aí, né? Bem isso aí, a Janaína, é bem isso aí. Aí, o que eu fiz? Eu criei que o Senhor, naquele momento, ele estava vindo com a água dele, que limpa, que purifica, que transforma, que restaura. Eu comecei a imaginar aquela água do Senhor vindo sobre a minha cabeça. E eu comecei, Senhor, eu creio que o Senhor está me limpando. Eu creio que eu não vou mais sentir isso. Eu creio que eu não vou mais ter esse sentimento. Eu creio que eu não quero mais. E eu comecei a declarar sobre a minha vida. Eu comecei a declarar sobre o amor do Senhor sobre a minha vida. Eu comecei a declarar para o Senhor que eu quero olhar para as pessoas como o Senhor vê elas. Eu quero que saia da minha boca palavras de bênção sobre a vida das pessoas, que eu não venha ser fofoqueira, que eu não venha ser uma pessoa mentirosa, que eu não venha ser uma pessoa de confusão. Eu quero ser uma pessoa amada, eu quero que as pessoas possam ver Cristo em mim. Cristo, e para isso eu tenho que ser limpa, eu tenho que ser lavada, eu preciso de cura. E ali eu creio que ali, naquele momento, quando eu comecei a imaginar as águas do Senhor vindo sobre mim, me lavando, ali eu creio que o Senhor começou a me limpar de muitas coisas, muitas lepras, muitas feridas. E feridas, porque feridas lepra de mágoa.
de mágoa, de rancor, e tudo isso é lepra. Está ali e isso está entulhado, a gente guarda dentro de uma caixinha e está entulhado, isso vira raiz de amargura, a gente não consegue ser livre, isso causa uma fortaleza, a gente não consegue enxergar as coisas, a gente não consegue ver da forma que a gente tem que ver, a gente não consegue ser usado da forma que o Senhor quer nos usar. Porque a gente está sujo, a gente precisa estar limpo, a gente precisa ser limpo. E tem algo sobre amizade que eu pulei aqui, para não estender muito, para ser uma coisa mais rápida, que Jesus, ele teve 12 discípulos, né? E a palavra fala que Jesus, ele amava os 12, mas tinha um que Jesus apreciava, né? Que era eu digo que o cheirinho de Jesus, que era João. Então, a gente tem que ter uma pessoa, né? Não que a gente não confie em mais ninguém, não, mas a palavra de Deus fala que a gente precisa ter um amigo, porque a palavra de Deus também fala que tem amigos que são chegados mais que irmãos. Então, a gente precisa ter amigos. O Senhor não quer que a gente esteja sozinho. Ah, não vou confiar em mais ninguém. Não. Tem amigos que são mais chegados que irmão. Então, pede para o Espírito Santo mostrar. Conversa com o Espírito Santo, aquela pessoa que você pode contar a sua vida, aquela pessoa que você pode se abrir, aquela pessoa que você tem um problema, tem algo que está ali que você precisa falar e você não confia em ninguém, mas o Espírito Santo vai mostrar. Sabe? Então, a gente precisa ser curados. A gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa arrancar a trave dos nossos olhos. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, mas eu tenho que reconhecer quem eu sou, o que está dentro de mim. Eu tenho que reconhecer que tem dentro de mim. Não está só na vida do meu vizinho, na vida do meu amigo, está dentro de mim e eu preciso ser limpa. Amém? É isso. Olha, eu tenho algo para falar. Se vocês forem estudar sobre a lepra de Naamã, isso foi só um pedacinho, gente, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, mas essa passagem, ela fala muitas coisas, e fortíssimas. Então, eu digo para vocês ler, reler, porque vai falar muito com vocês essa palavra. Amém? Amém. Eu acho engraçado que a tia Gina diz, né? Então é isso, como se fosse só isso. A palavra só isso. Se eu falar mais do que isso, isso, bem, se eu falar... bem básica. Se eu falar mais Bem do que levinha, isso, já não vai mais ser do Espírito, né? Vai ser de mim, então é isso. Como que acaba, Sophie? Fala para mim, me ensina. Me ensina, Sophie! Eu quero aprender também. Me ensina, Mari. A Mari sabe como que acaba, Mari, a ministração. Mas tá comendo? Eu entendi o que essa filha dizer. Que como que acaba, Rony? Não foi nada simples, né? Foi algo bem profundo. Sim, sabe como é que acaba essa meditação? Tu juntando o caquinho de todo mundo. Agora tu pega a vassoura e junta aqui o caco, que tá todo mundo quebrado depois dessa palavra. Eu tentei falar mais rápido, assim, não me demorar muito, para não se tornar uma coisa cansativa, né, enjoativa. Mas eu creio que o Senhor, ele está falando com cada um, né? E também está curando e está limpando, que esse é o momento, né? A palavra, ela é viva, a palavra, ela transforma, e eu acredito nisso. Vai falar, pastor. O legal dessa palavra aí que Deus, ele sempre faz de uma forma que a gente entenda que é ele, né? Porque ali nessa situação de Naamã não tinha como ele dar o crédito para outro, né? A não ser, né, aqui quando ele ganhava as guerras, tudo ali era por causa dele, né? Que ele estava... e agora ele tinha algo que tinha fugido às mãos dele. Ele que era o bom. E Deus fez de uma forma que não tinha como dizer que era outra maneira. Imagina você... hoje, nós, às vezes, quando a gente tem um machucado, a gente procura fazer o quê? Fazer toda a higiene, cuidar, né, medicar, passar uma pomada, alguma coisa, a gente cuida para não encostar nada sujo, para não criar mais bactérias. Então, tu imagina com o corpo inteiro cheio de feridas, de bolhas, né? E você ainda entrar num rio sujo, então, e aí ser curado, então não tem uma lógica, né? E
Então, isso que é o bacana aqui, você, através da obediência, né, mesmo que seja algo fora do comum, é só para mostrar realmente que é o Senhor que está fazendo. E o legal é você também, né, tem vários pontos dessa administração que a gente pode pontuar assim como coisas extraordinárias, né, como o coração dessa menina de ela decidiu, ao invés de ela como se fosse matar com palavras, ela decidiu dar vidas, né, vida através dessa informação que ela tinha de levar ele até o profeta, de encaminhar ele ao profeta. Né? Então, são várias situações, e outra também de ele se permitir. Né? Deus, ele fez algo extraordinário, né? Ele mostrou a bondade da menina, quebrou todo o orgulho de Naamã, se mostrou a Naamã, né? Então, ele fez várias situações em uma jogada só, digamos ali, ele fez tudo, né? Então, Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso, ele faz coisas que a gente nem imagina. Né? Viu quando Uma eu coisa que falei me... que... Pode falar, Viu, Jana. viu quando eu falei que se eu fosse a menina, como eu agiria? Olha quanta lepra eu tinha dentro de mim. Quanta raiva, quanto rancor, quanto ódio, quanta ira. Não, mas depois que você mergulhou na água de Jesus, daí isso passou, daí você não mais seria mais como a menina, né? Não, Agora jamais. você seria como ela, né? Então, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é quando fala, quando você falou ali que esse comandante Naamã, ele se vestia com a armadura dele, né, em cima da lepra. O que que isso representa? Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente quer esconder, os nossos pecados, as coisas que a gente sabe que está dentro de nós, né? E que ninguém pode saber. Então a gente anda com aquela armadura ali, disfarçando, escondendo das pessoas. Só que chega um momento, exatamente como você falou, que não vai dar mais para esconder. Porque essa podridão, essa coisa, né, esse segredo que você guarda embaixo dessa armadura, ele vai começar a vir para fora, vai começar a feder, né? E fere até você mesmo, porque aquilo ali vai piorando dentro de você. Então, olha a importância de você ter alguém de confiança, né? No caso, ele conversou com o rei, como você falou, né? E contar o que está acontecendo para que essa pessoa possa ajudar. O que que o rei fez? Porque ele, mesmo que ele seja um comandante, ele era um servo do rei. Ele não poderia nem ir sozinho, ele tinha que ir a mando do rei. Então, o que que ele fez? Ele teve que confessar para o rei, que era uma pessoa de confiança, que era uma pessoa que estava ali com ele, próximo, e o rei falou o quê? Vai lá, você vai ser curado, né? Leva isso, leva essa carta, tarará. E o rei deu uma direção para ele, ajudou ele, né? Claro que quem fez tudo foi o Senhor, mas olha a importância de você realmente se abrir, contar o que está acontecendo, contar o que está por dentro dessa, né, dessa roupagem, desse disfarçar, desse não aparecer, porque todo mundo tem lepra, né? Todo mundo tem lepra. Todo mundo tem lepra. Então, a gente precisa o quê? Contar que existe essa lepra para poder ser liberado disso, para a gente poder ser curado disso, né? E isso me chamou muita atenção, assim, ele ter que ir até lá e fazer isso, né? E aí, como o Rony falou, imagina, o cara tem um machucado e o outro manda ele mergulhar numa água podre ainda, tipo no Rio Cachoeira, aqui em Joinville, ou no Rio Itajaí-Açu, lá em Itajaí. Cara, quem que vai acreditar que tá com uma ferida ali, entra ali naquela água toda podre, ali, cor de barro, que vai dar tudo certo, né? É realmente para mostrar o poder de Deus, né? E que ele jamais, dessa forma, poderia dizer que ele fez alguma coisa. E outra, né? Ele levou presentes para o profeta falou: não quero nada disso aí, eu não preciso de nada disso. Então, realmente, ele não tinha como escapar, ele teve que acreditar que foi poder de Deus, né? Tremendo, essa mensagem é muito poderosa. E Muito aí, o que poderosa. eu acho engraçado, sabe o quê? Porque se a Suzane e o Rony, que estavam na live das mulheres, quando eu falei sobre a Naamã, eu falei sobre a amizade bem no começo, né? É. Dos discípulos e tal. E eu não falei, e o Espírito Santo ficou falando aqui, fala da amizade. Fala da amizade, que você precisa ter uma pessoa para confiar, para se abrir, para falar, né?
Porque isso, quando a gente fala, isso vem a cura sobre a nossa vida. Quando a gente reconhece, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão, vem a cura. Então, a gente precisa de uma pessoa para isso, né? E eu acredito que o Espírito Santo me ficou aqui, fala sobre amizade, fala. Então, eu tive que falar, porque eu entendo que a gente realmente precisa Faz passar por parte, esse né? processo. Faz Precisa. parte do processo. Porque Outra tem coisa coisas que que a gente nós esconde de qualquer um, mas a gente não esconde nada de Deus. Ele não consegue ele esconder de Deus. discerne o que está no nosso coração. E ele É. quer nos limpar. Então, ele Mesmo que traz a para gente fora a não abra a sujeira. boca, ele sabe, né? Ele quer nos limpar. Glória a Deus, né? É isso mesmo, verdade. Outra coisa também que a gente fez que foi muito legal é que, né, a gente acredito que você recomenda que eles façam também aquilo que nós fizemos, né? Que é aquilo que a Jana fez, perguntar para o Espírito Santo, qual é a minha lepra? O que que tem dentro de mim? E vai vir no seu pensamento todas as suas falhas, né, as suas lepras, que a gente chama, para você escrever num papel, porque você precisa se reconhecer, né? Reconhecer o que está dentro de você de verdade. E depois cancelar isso, pedir perdão para o Senhor, colocar palavras de vida no lugar dela, né? É importante isso também. Por isso da importância de a gente se encher cada dia mais, cada vez mais de Deus, que vai ficar cada vez mais difícil de você se encher de lepra, né? Cheio de Deus não tem como você, né, até quando a Jana trouxe essa mensagem aí, né, no mundo das mulheres, eu achei muito interessante, né, passar isso para os jovens, por quê? Para que vocês não fiquem com a lista tão grande quando chegar na nossa idade, né? Porque já vão Vai ser começar menos cedo. doído. Vai ser É, menos doído. exato, exato. Verdade. Sabe, tem coisas que se vocês prevenirem, né, já desde cedo, vocês se direcionarem pela palavra, vocês, né, como a Jana falou, né, em relação à amizade. Assim como você, se você vai escolher uma amizade, algo de confiança, não tenha qualquer pessoa ao teu redor. Porque tem pessoas que, além de não ser confiável para você poder falar algo que você precisa falar, ainda ela pode te contaminar com a lepra dela. Então, para você andar no meio de pessoas assim, só quando você estiver 100% firmada em Cristo, né? Ou você já está bem estabelecido com os princípios e que você tenha em mente o do teu propósito de estar no meio de pessoas que talvez são leprosas. Que aí você vai estar ali com propósito para ajudar essas pessoas a fazer como a menina fez. Vocês vão dar direção para a pessoa daí se curar. Mas caso ao contrário, primeiro blinde seu coração, né? Blinde a tua mente, para que você não seja, ao invés de influenciar com o coração do Senhor, você seja influenciada com a lepra do mundo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial, né, com tudo isso. Ei, tava aqui ouvindo, né? Aí a tia falou sobre como ela agiria com o homem, né? E daí eu fiquei pensando nisso, isso bateu muito forte no meu coração. E olha só, eu não tô falando agora, vou falar agora sobre sinceridade, mas tipo, eu não tô falando sinceridade com as pessoas. Porque a tia foi sincera quando ela falou que ia fazer aquilo. Ela não mentiu pra gente, mas eu tô falando sendo sincero pra gente. Porque eu acredito que para te conseguir superar uma coisa, tu tem que acreditar, tu tem que aceitar isso. Vamos supor, uma limitação que você tem. Tu tem que aceitar que tu tem essa limitação para te poder superar ela. Então, acho que a gente também pode colocar isso nessa questão de, eu tenho inveja. Tu tem que falar para Deus, Senhor, eu tenho inveja, me ajuda com isso. É a questão, é isso mesmo, é você olhar para você e ver aquilo que você sente, aquilo que faz mal, porque faz mal, a pessoa não quer sentir aquilo, né? Mas já é algo que domina a pessoa, né? O ciúme. Então, assim, você tem que ser verdadeiro, você não pode mentir para o Espírito Santo. Ele conhece você, ele conhece você melhor do que você mesmo. Aquilo que tem dentro de você, ele conhece, né? De letra. Então, eu indico vocês a ter um momento de vocês com o Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai mostrar, vocês podem ter certeza disso, ele vai fazer. E escrevam num papel tudo aquilo que vocês sentem, que vocês sabem que não é bom, que vocês sabem que prejudica até a gente mesmo, né? Às vezes não prejudica ninguém, mas prejudica a gente mesmo.
façam isso, tenham esse momento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele quer nos limpar de nós mesmos. Ele quer. Isso é cura. Isso é cura para a alma, porque tem coisas que a raiz da amargura são coisas, rancor, mágoa, são coisas que vão interferir aonde? Na nossa alma. Vão trazer doenças da alma. Por quê? Porque a gente, é como o Rony falou, vocês estão tendo a oportunidade de ter um entendimento hoje dessa palavra, da forma que o Espírito Santo trouxe para mim, para que vocês já venham começar a pedir perdão, a se arrepender, a pedir para ser sarado, para ser limpo, para ser lavado, para amanhã depois vocês não precisar, como disse o Rony, ter uma lista enorme, né? Às vezes é só 3, 4, 5 coisinhas. E então tem que aproveitar esse momento mesmo, não pode perder. O Espírito Santo, ele é tão amado, né? Eu queria. Depois eu quero ver. A Mariana está com uma cara de quem quer falar. A Mariana quer falar. Ai, meu Deus. Ô, Jana, tu me quebra, né, Jana? Não, mas essa palavra, ela é bem forte, né? Porque se a gente não conseguir curar aquilo que tem dentro da gente, como que a gente vai conseguir ajudar os outros a se curarem também, né? O devocional que eu fiz hoje, que era Mateus 12, eu acho, Mateus 11, por aí, dizia que só vamos ver se uma árvore é boa, se a sua raiz é boa pelos seus frutos. E não pela quantidade, mas pela qualidade dos frutos. Então, eu refleti muito nisso também, que a gente tem que investir nas pessoas, não só apresentar Jesus para elas, né? Mas a gente tem que também curar aquilo que tem na gente, para que as pessoas possam ver e possam se espelhar na gente para as coisas. E não só, Jesus, longe, sabe? Mas a gente tem que refletir, a gente tem que ser o espelho na vida delas. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Completou direitinho, porque eu estava refletindo de manhã. Essa lepra de Naamã era uma prisão para ele, né? Então, se a gente trazer, digamos, para as nossas feridas da alma, pode ver, assim como a lepra para ele era como se fosse uma prisão, porque ele já não podia usar armadura, ele já não podia mais ir para a batalha, ele não podia se expor. Então, você acaba se limitando. Então, as feridas na alma é da mesma forma, ela acaba te aprisionando, né? E ela acaba te limitando também. Porque às vezes uma amargura, uma falta de perdão, algo que ainda não foi curado, aquilo ali te prende, não deixa você dar um passo além, algo que você faria por conta daquela falta de perdão, ou às vezes aquela amargura, né, alguma outra coisa que ainda está ali, precisa ser curado, não deixa você avançar. Né? E não deixando você avançar, você não vai conseguir nem passar isso para outras pessoas, né? Levar uma cura, mostrar mais do que só falar de Jesus, né? Mas mostrar como é mesmo a vida com Ele. Então, é muito importante a gente ter essa visão, ter esse cuidado geral, e aprender bastante com essa administração, para que vocês possam fluir cada vez mais e melhor, de uma forma melhor. Porque quanto mais curados, quanto mais centrados na palavra, quanto mais ligados com o Senhor, vão funcionar muito melhor para Ele. A gente pode comparar com qualquer uma máquina. Tu pega uma máquina nova, uma máquina velha, ou uma máquina que está com defeito, aquela máquina nova vai funcionar muito melhor, vai ter maior capacidade, vai funcionar redondinho, certinho. E agora tu pega uma máquina com defeito, que tem alguma coisa, ela não vai desempenhar bem seu papel. Então a gente tem que ter esse olhar bem focado aí para as coisas do Senhor e se permitir. Se permitir, porque ali na mão ele quebrou seu orgulho e se permitiu ser curado. Se você não se permite, aí fica um pouquinho mais difícil, né? O Senhor, ele vai fazer na tua vida uma hora ou outra, mas aí você prefere ser espremido de tal forma até que você não aguente mais. Então, a gente não precisa deixar chegar nesse ponto, né?
sei se mais alguém quer falar alguma coisa. A Sandra quer falar, ela até abriu a câmera ali, ó. Doidinha para falar. Pode falar, Sandra, pode falar. Nada a declarar. Só refletindo a palavra, nada a declarar. Bem forte essa palavra, né? E bem interessante que agora, assim, né, depois que o Espírito Santo ministrou isso na minha vida e tal, é tão engraçado, assim, que quando acontece algum sentimento, eu já, opa, pode sair daqui, pode sair, eu não aceito, e a gente já começa a ter discernimento, sabe? Tipo assim, eu tô com raiva, que raiva? Já vai, opa, isso é uma lepra. Não, eu não quero. Eu senti raiva, mas eu não vou permanecer com raiva. Pode sair daqui, em nome de Jesus, né? Não aceitar. E vocês vão começar a perceber que quando acontecer algo com vocês desse tipo, vocês já vão discernir, né? Opa, é uma lepra, eu não quero isso aqui. E já vão orar e pedir para que o Espírito Santo faça a obra. Como ele é lindo, né? Ele é muito lindo. Ele nos ensina, né? Todo o tempo nos ensinando. Ele é muito lindo. Mari, a Júlia tá aí por perto? A Júlia tá. Tá, eu queria ver com ela se, de repente, semana que vem, se ela conseguiria trazer a palavra. Nossa. Ela disse que acha que ela consegue. Então tá. Se ela não trouxer, vai ficar na responsabilidade do Dilan. Tá. Podia ser a dupla, né? Trazer pra gente aí uma palavra. Vamos ver se Pode ser rola, mesmo. de repente o Edilan vem ministrar uma palavra pra gente. Não, Olha, ele pelo tá. menos, Mas acho pelo que ele menos tá. a oração, né? Tá refletindo? Então, acho que era isso aí, pessoas. Foi muito, muito legal mesmo. Tia Jana, eu só queria dizer que eu vou fazer isso aí, tá? Porque agora eu fiquei curiosa. Mas eu vou fazer. Sim, mas tem que fazer, sim, tem que fazer. Tem que fazer, é para fazer mesmo, faça. Seja corajosa e faça, não tem problema, ele vai te mostrar o que tem dentro, mas ele também vai curar, vai limpar, vai sarar. É para isso mesmo. Eu ainda faço, já é a terceira vez que eu estou passando por isso. Eu falei, tá bom, tá diminuindo a lista, tá bom, tem bastante coisa que já foi, ó, que Deus já dissipou da minha vida, glória a Deus. Então, ó, quando chegou sábado, eu passei por um momento de raiva. Sabe o que eu fiz? Eu já tive discernimento. Foi um momento, foi um sentimento, foi uma coisa rápida. Eu falei, pode sair daqui em nome de Jesus. Eu não vou sentir isso. Eu não aceito isso na minha vida. E pronto. Porque a gente vai passar por momentos que a gente vai ter ira, que a gente vai ter raiva, que a gente vai ficar sentida, né? A gente vai se magoar com alguma coisa, que algum acontecimento. São sentimentos. Mas é por isso que fala sentimentos, é só sentir e passar, não é para permanecer, né? É sentimento, sente e manda embora. Não pode guardar, não pode ficar ali criando raiz, não. Vai ser igual a cura de Naamã, né? Porque Naamã ele foi curado, mas ele não mergulhou só uma vez. Então, de repente, aquilo que você precisa ser curado, você não vai ser tentado, né? Ou provado uma vez só. O Rony quer que eu traga essa palavra, mas quantas vezes? Eu já, né? Se é 7, bora para a limpeza. Era isso então, pessoas. Podemos encerrar? Então tá. Suzana, tu consegue orar aí para nós? Para a gente poder encerrar? Claro. Ô, cunhado, tô com saudade tua. Tô com uma saudade tua, cunhado.
Manda um beijo pro meu cunhado aí, Sandra Regina. Não é que eu quero ir na casa de vocês, não. É só que eu tô com saudade mesmo. Então tá, vamos orar, gente. Ai, Paizinho, santo, eterno e maravilhoso, muito obrigada, Pai. Obrigada pela palavra que o Senhor trouxe através da vida da tia Jana, Senhor, que veio trazer modificação dentro de nós, explicação, esclarecer aquilo que nós precisamos, que é tirar toda a lepra que está dentro de nós, embaixo da armadura que a gente esconde, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a te ouvir, para que cada uma dessas, Senhor, que ainda permanece dentro de nós, que venha para fora, que o Senhor nos cure, Pai, através da tua água pura, do teu poder sobrenatural, Senhor. Nós cremos nisso, que só o Senhor pode tirar tudo que não presta de dentro de nós e colocar vida e vida em abundância. Nós queremos isso, Pai. Obrigada por essa palavra, por essa noite, por ter guardado nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Obrigada também, Pai, porque a internet funcionou e a gente conseguiu ouvir toda a palavra. Obrigada por cada um que se dispôs a estar aqui, tantos adolescentes como o pastor Rony, a Sandra, a Janaína, a Sofia, o Breno, o Gustavo, a Júlia Wojciechowski, a Mariana, o Edilan. Obrigada, Paizinho, por cada um que ouviu essa palavra, e eu tenho certeza que essa é uma palavra que vai germinar em nossos corações. Nós te agradecemos, nós te louvamos, honramos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, obrigada. Que seja uma semana, uma continuação de semana abençoada. Que o Senhor guarde nossa noite, nos dê o descanso merecido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos bater aquela foto? Vamos bater uma fotinho. Sorrisos. Cadê a Júlia? Júlia! No 3, hein? Sorriso. Todo mundo. Ai, que sorriso bonito, meu Deus do céu. 1, 2, 3. Tique. Tirei. Ah, a Zaya não viu a foto, mas tudo bem. Então é isso, meu povo. Um beijo. Deus abençoe. Boa semana. A gente vê o casal na próxima semana, então, na próxima quarta, o casal lá trazendo uma palavra, né? Amém. É isso? Deus abençoe. Queria só Beijo. deixar bem claro que eu achei a tia Sandra muito bonita hoje. Eu achei que ela tá maravilhosa, tá? Eu achei que ela tá linda demais. Olha a filha da peixe. A filha de peixe ali, ó. Não cai longe do pé. Tá bonita a tia Sandra, né, Sabia? Será que cola, Sandra? O que tu fez? Será que cola? Ai, Dada, Gente, tu a tá gente vai tão dizer que ela linda. fez o cabelo. Ela fez o cabelo. Ai, elogiou. Sim, eu percebi que ela fez o cabelo. Olha o bem que brilho eu do vi. cabelo da Dada, coisa Sim. linda. Ai, primo, Gostei te da amo, tua tá? pele. Nossa, quanto elogio. O que vocês querem? Tu viu? Só a tua amizade, mais nada. Viu? Ô, Glória. É, O resto é brinde. O importante é a tua amizade. não tem um rio sujo aí, Sandra, para mergulhar esse povo umas vezes aí? É. É, o Eu bom é acho que que Bombinhas tem, é sim. tudo água limpinha. E tem o Rio do Ribeiro. mas Capricha se e me não- manda pro Ribeiro. Se não tem o rio, eu faço aqui atrás, já faço crescer a água para todo mundo se banhar. Então tá, gente. Até mais. Eita, Boa agora. semana. É. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.